E aí, turma, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos fazer uma questão de velocidade média, só que uma questãozinha mais puxada, né? Aquela questãozinha de velocidade média, acho que esse é o layout, o modelo de questão mais difícil, mais complicadinho que você pode ter nesse assunto. Porque velocidade média é um assunto inicial, então tende a ser um assunto sempre bem fácil, né? Bom, antes de mais nada, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever caso você não seja inscrito, e é isso. Bora lá para a questão. É uma questão da UFF, Rio de Janeiro, né? Saiu aqui duas vezes, né? RJ, mas é uma universidade fluminense, né? Universidade Federal Fluminense. E diz o seguinte, a questão, ó. Inaugurada em 1974, ok? A ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, foi projetada para receber pouco mais de 50 mil veículos por dia. Então ela tinha que receber aí um pouquinho mais de 50 mil veículos por dia. Beleza? O que acontece nos dias de hoje? Hoje ela recebe cerca de 120 mil veículos, de modo que na hora de maior movimento sempre ocorre grande congestionamento. Então ela está trabalhando aqui com mais do que o dobro do que a capacidade dela, né? Então, obviamente vai ter trânsito, né, gente? Considere que um estudante do Rio, vindo para o UFF, percorre os primeiros 7 quilômetros da ponte com uma velocidade constante de 70 km por hora. Então aqui ele te deu um trecho da ponte, né? Então a ponte tem 7 km e alguma coisa, né? Então o percurso total a gente não sabe quanto é, mas nós sabemos que um pedaço dessa ponte vale aí 7 km, tá bom? E gaste 20 minutos para atravessar os 6 km restantes. Então aqui nós temos mais 6 km, o que dá um total aí da ponte de 13 km, né? Comprimento dessa ponte. E nós sabemos aqui que no segundo trecho ele vai gastar 20 minutos para fazer esse percurso. Para você calcular a velocidade média, e provavelmente é isso que ele vai pedir, então aqui o tempo de 20 minutos, né? Esse tempo aqui está relacionado a esses 6 km restantes de pista. Vamos ver se é isso mesmo que ele pede, né? Supondo que na volta ele gaste 10 minutos, então na volta ele vai fazer os 13 km em 10 minutos. Então esses 10 minutos aqui vão estar atrelados aos 13 km da ponte, né? O comprimento da ponte. É correto afirmar que a velocidade média na vinda e a velocidade média na volta são em km por hora, respectivamente iguais a... Olha, o mais fácil de calcular era calcular o da volta, né? Porque na volta ele faz 13 km em 10 minutos. Né? Então, podemos começar aqui já calculando a velocidade média do percurso de volta, tá? Que seriam aqui 13 km em 10 minutos. Só que a gente calcula a velocidade em km por hora. Então, esses 10 minutos tem que ser passado para horas, né? Para isso, a gente vai pegar 10 e vai dividir por 60. Né? Dividindo minutos por 60, você chega no valor em hora. Então aqui vai dar 1/6. Eu vou trabalhar com o termo em fração, mas se você não gosta de fração, você poderia colocar decimal. É que ia dar uma dízima periódica aqui, né? Eu não gosto muito de trabalhar com dízimas periódicas. Vou usar aqui a fração 1/6. Então, velocidade média é a distância pelo tempo. Se ele vai andar 13 km, que é a distância, num tempo de 1/6 de hora, né? 1/6, a gente pode fazer o quê? Pega a fração de baixo, inverte ela e a divisão se torna uma multiplicação. Então 13 vezes 6 seria igual à velocidade média. Então a velocidade média seria igual a 6 vezes 10 daria 60, 6 vezes 3, 18, 60 com 18, 78 km por hora. Então nós já sabemos que na volta ele vai fazer esse percurso com uma velocidade média de 78. Então aqui, ó, nós já temos 3 respostas possíveis e 2 aqui que a gente já pode anular. Né? Como a volta era o mais fácil de calcular, ele te deu 3 respostas possíveis aqui para a volta, né? Então não tinha como fugir, você ia ter que calcular a velocidade média da ida também, tá? Na ida, para nós podermos calcular a velocidade média, nós precisaríamos da distância total, e isso nós temos, porque 7 com 6 são 13, né? Então a velocidade média seria 13 km, só que nós precisaríamos também do tempo, porque é a distância sobre o tempo. Então são 13 km em quanto tempo? Para isso, nós vamos ter que calcular qual é o tempo
que ele leva para fazer esses primeiros 7 km da pista, tá? Então, como é que eu vou calcular isso? Olha, nós sabemos que esses primeiros 7 km ele faz numa velocidade de 70 km por hora. Então, a gente pode vir aqui, ó, e dizer o seguinte: velocidade média do trecho AB, começo da ponte, é igual à distância de AB sobre o tempo de AB. Qual que é a velocidade média que ele fez nesse percurso? 70 km por hora. Então, aqui no VM, a gente vai colocar o valor de 70. E a distância de A até B? Distância de A até B, que é esse primeiro trecho da ponte, é 7 km. Então, aqui no ΔS vai entrar 7. E o ΔTAB, que é o tempo, né, a variação do tempo de A até B, nós não sabemos. Então, esse cara sobe e esse cara desce. Nós teríamos que ΔTAB é igual a 7 dividido por 70. 7 dividido por 70 dá 0,1. Então, ele leva 0,1 hora, né, para poder percorrer esse primeiro trecho. 0,1 hora, certo? Vamos somar isso com esses 20 minutos? Olha, 20 minutos em hora tem que dividir por 60, daria 1/3 de hora, né? Como aqui está em decimal, vou ter que pôr em decimal também. 1/3 é equivalente a 0,33. Então, seria 0,1 mais 0,33, né? Então, ele leva para fazer na ida 0,4, né, 0,43 horas. Então, o tempo que ele leva para fazer esse percurso na ida é equivalente a essa soma, então, 0,43 horas. Tá? Esse era o tempo que ele levava para fazer o percurso na ida. Beleza? Então, vamos colocar aqui, né? 0,43. Esse é o tempo. Então, 13 é a distância, 0,43 é o tempo. É só dividir agora distância pelo tempo. 13 dividido por 0,43 vai ser um valor aproximadamente equivalente a 30. Então, a velocidade média na ida seria de 30 km por hora. Vamos pôr aqui com unidade de medida. 30 km por hora seria, então, a nossa velocidade média no percurso de ida. Pronto, tá aqui um exercício de velocidade média corrigido para vocês, calculado aí, né? Perceba que é um exercício de velocidade média um pouquinho mais complexo do que o normal, né? A gente não costuma ter exercício de velocidade média com esse grau de dificuldade. Aonde estava a dificuldade aqui? Nesses decimais, né? O tempo sempre dava quebrado. Como era minutos para hora, sempre dava 0,1 hora, 0,33 horas. Aqui dava 1/6, que era equivalente a 0,16. Então, sempre valores meio picadinhos, né? Isso acaba atrapalhando um pouco na hora de fazer esses cálculos na mão. Mas não era uma questão difícil, era só você fazer o passo a passo, com calma, paciência, que dava para você desenrolar a questão tranquilamente. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo aqui eu estou gravando a pedido de uma aluna que pediu para mim tirar uma dúvida dela sobre essa questão. E eu resolvi então gravar o vídeo e já mandar para ela a resolução completa da questão. Se você também quer uma questão sua resolvida, torne-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você pode pedir questões e eu posso fazer até 3 vídeos por mês das questões que você me envia, tá bom? Sendo de ensino médio, a gente resolve para você. É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.